Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas, um canal para leitura e discussão de textos nas áreas de teatro. Textos sobre literatura dramática, literatura propriamente, alguma coisa, mas muito mais leituras de textos teóricos, teses, dissertações sobre teatro, história, crítica, estética, filosofia, sociologia do teatro. Se você quer pular direto para a leitura do texto de hoje, veja aqui na timeline, mais ou menos por aqui, o início da leitura do texto. Se você está chegando agora, dá uma olhada aqui no card para pegar a leitura desde o início, com o link logo abaixo aqui da descrição. Estamos lendo Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, de Luciana Romanoli, tese, apresentada em 2019 na Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, no programa de pós-graduação em teatro, na área de pesquisa texto e cena. No canal, outras playlists também, como dito, em literatura, literatura dramática e dramaturgia. Na descrição também, logo abaixo, o link para o texto em PDF. Aqui uma bio da autora, bem curtinha, Luciana Romanoli, como dito, doutora em artes cênicas na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2019. Mestre em Artes pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais, 2013. Especialista em Literatura Dramática e Teatro pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, 2009. Graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, 2005. Curadora e crítica de teatro. Fundadora do site horizontedacena.com, com atuação em diversos festivais do país desde 2012. Experiências profissionais na área de comunicação e jornalismo, com ênfase em jornalismo cultural, e na educação como autora e editora de livros didáticos e ministrante de oficinas. Docente convidada na pós-graduação de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, 2021, e docente substituta no curso de produção cênica do CEPT, da Universidade Federal do Paraná, 2022. Áreas de pesquisa: teatro contemporâneo, dramaturgia, convívio, crítica, psicanálise. Luciana Romanoli também presta orientação na psicanálise lacaniana. Faz atendimento na psicanálise lacaniana. Sem mais, peço que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal ativando o sininho, compartilhem esse vídeo com a sua comunidade, seu campo social, seus amigos, mostrem para sua mãe, se gostarem, ou para aquele crush. E vamos à leitura. Preparados? Hoje o texto tem 10 páginas, é o início do capítulo 3. Como dito, peguem a leitura desde o início, aqui com o link logo abaixo da descrição, o primeiro vídeo do início. Hoje, capítulo 3, Dramaturgias Conviviais. Peguem seu café, chá, água, estiquem as pernas, fechem os olhos e vamos à leitura. Dramaturgias Conviviais, capítulo 3. Há esse tipo de dramaturgia que investe atenção e esforços na composição, estruturação e organização da dimensão convivial do acontecimento teatral ou performático, propiciando o reconhecimento pelo espectador da situação de que ele toma parte e promovendo estratégias de implicação do seu corpo em uma zona comum de afetação mútua com os outros performers e atores performers, de modo que incorpora suas ações e o torna produtor de sentidos. Proponho chamarmos dramaturgia convivial. Expressão que atua como conceito operativo para a investigação e análise de práticas teatrais contemporâneas que potencializem e problematizem a convivialidade, tanto nos sentidos expressos textualmente quanto nas estruturas formais e de relação que prefiguram, instaurando formas de vida esteticamente organizadas que propiciem experiências estéticas de habitar um mundo comum. A trama social é reimaginada e atualizada em ato nessas práticas performativas que recriam o campo relacional e reorganizam os contratos sociais. Tal elaboração da convivialidade assume formas autorreferenciais e autorreflexivas, que evidenciam questões como: de que convívio estamos usufruindo e o que fazemos dele? Lançando pistas para uma abordagem crítica dos modos de coexistência no contexto social mais amplo.
Desse modo, na análise dessas práticas artísticas, revelam-se alguns possíveis e impossíveis envolvidos no ato de implicar o corpo em uma dramaturgia convivial, integrar um dispositivo de revelação e ampliação das complexas dinâmicas e tensões do convívio social. Romper o constrangimento, a inibição, o medo e o isolamento, produzindo outros afetos ou interferindo neles. Permitir-se a vulnerabilidade e o risco da situação de convívio próximo, sob a ameaça do contato físico, e instaurar experiências de comum, com seus acordos e desacordos, conjunções e disjunções, consensos e dissensos. As dramaturgias conviviais evocam os espectadores a explicitar sua presença, as relações com os outros corpos e o gesto artístico que lhe é próprio no acontecimento cênico, de modo que ele se torna também produtor de sentidos, criador de dramaturgia. Isso é consequência de um modo de conceber o teatro que compreende o espectador como parte integrante do acontecimento e dedica a atenção aos modos de engajar os seus atos, por meio de estratégias dramatúrgicas que envolvam criativamente a dimensão do público. Suas formas de implicação na dramaturgia se darão pela corporeidade, pelos modos de estar no mundo, pelos modos de coexistência, tomando parte na negociação ou repactuação de uma repartilha dos tempos, espaços, presenças e sentidos em uma situação de convívio social alterna ao cotidiano. Portanto, as dramaturgias conviviais compreendem o território comum à situação, onde se desenrolam os atos criativos dos atores e os atos criativos dos espectadores. Ao caráter coletivo da constituição de qualquer dramaturgia no sentido expandido, pois congrega o trabalho de diretores, diretoras, performers, iluminadoras, cenógrafas, músicos, músicas, figurinistas, etc. Soma-se o esforço da ação criativa do público como grupo ou do espectador um a um, assumindo também a função de agente compositor. Esse fazer junto manifesta-se também como um jogo com as suas copresenças, que evidencia a convivialidade. Desse modo, transfigura o papel ordinário do espectador por um gesto relacional que engaja seus corpos, discursos, memórias e posicionamentos na constituição dos sentidos da obra, abrindo espaço para que se posicionem como sujeitos estéticos e sujeitos políticos. Portanto, o espectador toma parte de um jogo duplo, atua e observa. Observa e é observado. Observa-se atuando, observa-se sendo observado. São esses trânsitos decorrentes de uma ruptura com a posição fixa de contemplação que o público ocupou por séculos nos teatros convencionais, que estimulam a sua autorreflexividade sobre a situação do acontecimento teatral, em especial as funções assumidas pelo público, que, quando já não seguem as convenções habituais, revelam seu caráter construído e, portanto, mutável, abrindo um espaço de maior liberdade para a ação de cada espectador. Logo, as posições binárias entre passividade e atividade, sujeito e objeto, presença e sentido, são substituídas por uma compreensão fluida dos deslocamentos entre essas categorias. Os trânsitos abertos ao espectador e ao performer, que se faz também observador, são constituintes da liminaridade desse tipo de prática artística, cuja linguagem se ocupa do entre das instâncias, justo a zona de relação, de permeabilidade e de cruzamento. O trabalho dramatúrgico será o de tecer uma malha porosa que enrede o público por meio de palavras, presenças, objetos, espaços e tempos urdidos para instaurar uma forma particular de convívio, que pressupõe a certa liberdade de atuação dos espectadores em reação às proposições dos artistas. Por que optamos pelo uso expandido do termo dramaturgia em vez de dispositivo convivial? Há uma tendência contemporânea à adoção do termo dispositivo para diversas propostas artísticas, seguindo o entendimento de que seria um termo muitas vezes mais adequado
para descrever o resultado de processos criativos do que encenação, ação, coreografia ou mesmo dramaturgia, instalação ou peça cênica. Para José A. Sanchez, 2016, o conceito fundamentaria uma boa parte da prática artística contemporânea, implicando uma abordagem das artes cênicas e visuais que substitua termos insuficientes como peça e instalação. 2. Uma mudança na concepção de autoria, inclusive por parte dos próprios artistas, que assumiriam a função de engenheiros, promotores ou até assistentes na atuação de outros, destituindo uma suposta hierarquia autoritária do artista. 3. Um modo de obter uma agência coletiva, seja para produzir um modelo de coexistência ou organizar um jogo ou ritual em que se discutam questões políticas. Sanchez, 2016. Sanchez se detém em muitos aspectos semelhantes ou aproximados à perspectiva que propomos para a análise das dramaturgias conviviais, sobretudo quando indica a possibilidade de dispositivos cênicos forjarem modelos de coexistência. Além disso, ilustra o artigo em questão com uma imagem de batucada, de Marcelo Evelyn. Contudo, discordamos da sua proposta de substituição do termo dramaturgia por dispositivo, considerando que significaria uma perda semântica, uma vez que não abrangem o mesmo escopo de sentidos. Desse modo, quanto a 1. É importante ressaltar que, nesta tese, não empregamos o termo dramaturgia como outro nome possível para o mesmo fenômeno que se acostumou nomear como peça ou instalação, conforme sugere o autor, e sim como um dos processos específicos que os constitui. A todos esses tipos de trabalhos no campo das artes vivas, o processo de composição, articulação, organização dos seus elementos. A dramaturgia ocupa uma posição particular e processual do ponto de vista da produção, a do processo de compor as formas e sentidos de uma obra ou ação, que poderá ser objeto de análise no enfrentamento do trabalho resultante, na medida em que se analisa sua estruturação do ponto de vista da expectação. Além disso, em outro artigo, dispositivos de representação. Além disso, em outro artigo chamado Dispositivos de Representación, 2017, Sanchez retoma essa discussão à luz das transformações na representação e afirma que dispositivos priorizam conhecimento de regras ao das representações, embora isso produza novos modos de representação. Segundo o autor, os dispositivos liquidam a ideia de representação dramática, enquanto o funcionamento do dispositivo não responde ao movimento das ações humanas, mas podem seguir produzindo atuações representáveis com diversos graus de intensidade. Nota 174. No original, los dispositivos liquidan la idea de representación dramática en cuanto el funcionamiento del dispositivo no responde al movimiento de las acciones humanas, pero pueden seguir produciendo actuaciones representables con diversos grados de intensidad. Essa afirmação em relação às ações humanas deriva da concepção de que os atores já não são autores, mas facilitadores do funcionamento de dispositivos que escapam ao seu controle. E o que das relações humanas não escapa? Daí o destaque dado a trabalhos que dispensam a ação dos corpos vivos dos atores como Los Incontados, um tríptico, do Mapa Teatro, apresentado como uma instalação na Bienal de São Paulo em 2014, e trabalhos de Rabih Mroué e Roger Bernard. Nas palavras de Sanchez, que suas peças cênicas possam funcionar sem atores, seja porque se convertam em instalações, seja porque são concebidas na ausência de intérpretes, é um indício de que podem ser mais bem descritas como dispositivos do que como representações. Nota 175. No original, que sus piezas escénicas puedan funcionar sin actores
bien porque se conviertan en instalaciones, bien porque sean concebidas en ausencia de intérpretes en un indicio de que pueden ser mejor descritas como dispositivos que como representaciones. Entendemos que tais especificações afastam a concepção de dispositivo das dramaturgias conviviais por favorecer práticas artísticas em que a presença dos corpos dos atores é restrita, consequentemente enfraquecendo o convívio. Essa é uma configuração que vemos em Stifter's Ding, de Rainer Goebbels, mas não em Batucada, em que a relação de contágio sinestésico com os corpos vivos em movimento é tão determinante de todo o acontecimento. O foco em regras e a noção de atores facilitadores também diferem da nossa compreensão de dramaturgia como ação humana de composição. Há uma ênfase na caracterização dos dispositivos como aparatos constituídos por regras definidas, as quais os espectadores, destituídos do lugar de público, conhecem e das quais se tornam operadores sob a assistência dos artistas, como quando Sanches afirma que os espectadores se ativam como atores por meio de uma série de jogos ou situações artificiais geradas de acordo com certas ferramentas teatrais o coreográficas. No original, los espectadores se activan como actores por medio de una serie de juegos o situaciones artificiales generadas de acuerdo a ciertas herramientas teatrales o coreográficas. Entendemos que as situações artificiais correspondem às práticas artísticas em si, uma vez que resultam do processo de construção humana e a convocação à ação dos espectadores em dramaturgias conviviais os coloca no trânsito entre ver e outras formas de agir, o que não é o mesmo que se tornar ator. Ainda assim, indagamos se seria o dispositivo tomado nesse sentido de estruturação de um jogo um tipo específico de dramaturgia. Tal caracterização, até certo ponto, pode ser deduzida de trabalhos como Domínio Público, de Roger Bernat, por exemplo, de modo como o espectador ingressa na operação cênica para cumprir regras explícitas de um jogo, diz a descrição oficial. Domínio público é como um jogo de tabuleiro em tamanho real, onde o espectador é bem mais que uma simples peça. A ação vai tomando forma a partir de instruções orquestradas cuidadosamente por Bernat, a fim de investigar as possibilidades de narrativas que surgem em um coletivo que tenta se organizar. Microcomunidades que se formam, se desfazem e refletem alguns padrões sociais determinantes para se chegar ao fim da ação. Fonte Panorama Festival, outubro de 2019. Mesmo em um trabalho como Arqueologias do Presente, a Batalha de Maria Antônia, no qual há uma instalação com documentações e as performers agem como facilitadoras dos jogos anunciando as regras, o que portanto se constitui como um dispositivo, elas também investem na constituição de breves vínculos afetivos com os espectadores e realizam ações que empregam seus corpos na presentificação de outras realidades, como ao performar os depoimentos de testemunhas da batalha referida no título. Assim, a dramaturgia articula um conjunto mais complexo de formas, do qual os dispositivos são uma parte. Quanto à observação de Sanches acerca da queda da autoria nos dispositivos, embora uma dramaturgia convivial propicie certa medida de coletivização da autoria, abrindo espaço criativo para a ação do público, ela não propõe a superação da concepção de autoria, uma vez que compreende que a proposição estética seja obra de um grupo de artistas que, em um primeiro momento, estrutura uma dramaturgia a qual os espectadores farão suas contribuições a posteriori no ato da apresentação. Artistas que propõem, concebem e performam, não somente promotores ou assistentes. Quanto ao termo engenheiro,
ainda que envolva atividades de planejamento, criação e execução, não dá conta da implicação do corpo na ação cruciais das dramaturgias conviviais. É o próprio Sanches, 2002, que em obra anterior apresenta a dramaturgia como o trabalho de manipulação de objetos cênicos que só pode ser realizado a partir do corpo. Por fim, em relação a 3, Sanches complementa que, enquanto modo de obter uma agência coletiva, o dispositivo poderia ser descrito como um marco que permite a uma multiplicidade de pessoas reconhecerem-se a si mesmas como sujeito coletivo, um nós, e como uma série de regras que garantam que qualquer um possa ter acesso ao mesmo. O dispositivo estético mostra sensivelmente o modo como uma comunidade se realiza cenicamente e como esta comunidade pode produzir uma obra de arte. Esta comunidade estética pode funcionar como modelo de uma comunidade social na qual a cooperação é chave para as relações sociais. No original, en este sentido, el dispositivo podría ser descrito como un marco que permite a una multiplicidad de personas reconocerse a sí mismos como sujeto colectivo, un nosotros, y como una serie de reglas que garantizan que cualquiera pueda acceder al mismo. El dispositivo estético muestra sensiblemente el modo en que una comunidad se realiza escénicamente y cómo esta comunidad puede producir una obra de arte. Y cómo esta comunidad puede producir una obra de arte. Esta comunidad estética puede funcionar como modelo de una comunidad social en la que la cooperación es clave para las relaciones sociales. Esta é a proposição de dispositivo que mais se aproxima das dramaturgias conviviais, embora pressuponha uma ausência de autoria pela qual artistas e espectadores parecem se equivaler nessa comunidade que se realiza cenicamente, questão a qual já nos contrapomos. Entendemos as dramaturgias conviviais como trabalhos artísticos produzidos com a comunidade, no sentido amplo, não de comunhão, mais do que pela comunidade, o que demandaria outras formas de auto-organização que não a proposição de artistas como ocorre naqueles casos que analisamos. Sanches apresenta ainda outro desdobramento do termo que resulta de sua matriz filosófica política. O dispositivo como aparato de poder, saber e subjetividade, tal como conceituado por Michel Foucault, Gilles Deleuze e George Agamben. A concepção de dispositivo para Agamben, 2007, é bastante ampla. Diante da cisão irremediável do ser vivente de si mesmo e da relação imediata com seu ambiente, ocorrida no processo que distingue o humano da natureza, os dispositivos correspondem às formas de governo ou máquinas de governo que implicam processos de subjetivação, mas que, no atual estágio do capitalismo, operam por dessubjetivação. As formas de profanar essa separação entre humano e natureza, restituindo o uso comum, são chamadas pelo autor de contradispositivos. Pois bem, é a estes que Sanches se refere quando sugere que os dispositivos cênicos resultam da profanação de dispositivos pré-existentes. Programas de televisão, discussões parlamentares, rituais sociais. Nessa perspectiva, os dispositivos passam ao campo político e abarcam todas as formas de mediação do humano com o mundo, inclusive os trabalhos artísticos estruturados como dramaturgias conviviais. O dispositivo deixa de ser um termo distintivo de um conjunto particular de formas e passa a referenciar uma operação envolvida em todas as práticas artísticas, comunicacionais, políticas, econômicas, etc. Diante dessa abrangência, por exemplo, quando formos nos referir à articulação de materiais e à produção de significações em um determinado programa televisivo, estaremos falando na dramaturgia desse dispositivo. Em outras palavras,
A dramaturgia nomeia uma prática específica de composição, que torna praticamente indiscernível o próprio ato de compor e seu resultado. O termo dispositivo não dá conta de sustentar a atenção sobre as particularidades dessa prática, que, conforme expõe Ana Paes, 2004, já carrega uma invisibilidade constitutiva. Oscar Cornago, 2015, também utiliza o termo dramaturgia para tratar de práticas artísticas que convocam o público à criação de espaços comuns. A dramaturgia do público. O autor não se refere somente à possibilidade de se lançar um olhar dramatúrgico sobre o conjunto de espectadores, mas a uma vertente teatral que ele identifica na contemporaneidade, caracterizada por retomar o estado zero da cena, ou vazio, para abrir-se ao público como ponto de partida de um projeto de criação conjunta. Diz Cornago. De certo modo, qualquer dramaturgia pode ser entendida como dramaturgia do público, na medida em que vai ser confrontada com ele. Mas há um tipo de dramaturgia que converte o lugar do público em base do conflito ao qual a obra tem que responder. Para isso se cria um relato que o converte em sujeito coletivo, na relação com um espaço que se apresenta vazio ou por fazer. O conflito que move a obra nasce desse vazio, que pode ser definido como social, ao qual o público, como personagem dessa trama, responde a partir apenas de sua presença e capacidade de fazer. No original. En cierto modo, qualquer dramaturgia puede ser entendida como una dramaturgia del público, en la medida en que va a estar confrontada con él, pero hay un tipo de dramaturgia que convierte el lugar del público en la base del conflicto al que la obra tiene que responder. Para ello, se crea un relato que lo convierte en sujeto colectivo en relación con un espacio que se presenta vacío o sin hacer. El conflicto que mueve la obra nace de este vacío que puede definirse como social, al que el público, como personaje de esta trama, responde desde su sola presencia y capacidad de hacer. Essa abordagem guarda muitos pontos de contato com a proposição das dramaturgias conviviais. Entretanto, embora a atenção de Cornago também se volte às estratégias dramatúrgicas de valorização da potência criativa do público em um espaço comum de ação, a sua ênfase recai na relação entre os integrantes desse público e o espaço vazio da cena. É onde ocorre o desencontro com um ator ou um grupo de atores que opta pela ação mínima. Tanto que, entre os exemplos fornecidos pelo pesquisador espanhol estão World of Interiors, espetáculo-instalação forjado na ação mínima de atores que permanecem deitados e falantes, com fones de ouvido, alheios à presença dos espectadores que precisam inventar o que é ser público ali. E novamente a obra Domínio Público, de Roger Bernard. São formas teatrais em que a atenção sobre os atores é enfraquecida para que se reforce aquela sobre os espectadores. É nesse deslocamento da atenção do palco para a plateia que reside a principal diferença entre as conceituações de dramaturgia do público e dramaturgia convivial. Para esta, o foco não está no público, mas no entre das relações entre espectadores e atores em convívio e, consequentemente, na dinâmica de reconhecimento e estranhamento entre eles como um espaço de exercício de alteridade fundado por uma percepção mútua de si e do outro que seja relacional e presencial. Não há retração da ação dos atores, mas antes um investimento em ações compartilhadas com o público que o incluam, que se construam conjuntamente, problematizando a dimensão do convívio como esse lugar de coexistência, ainda que temporária, onde se podem experimentar formas de estar junto e passar por uma experiência juntos, atores e espectadores.
As descrições de alguns dos exemplos de dramaturgia do público fornecidos por Cornago por vezes apontam essa possibilidade, mas sem estabelecê-la como o centro da questão, como nos parece necessário em relação ao universo de espetáculos que se configuram como dramaturgias conviviais, o que a própria diferença de escolha em termos para nomear os conceitos evidencia. Há ainda uma evidente relação entre as dramaturgias conviviais e as práticas artísticas imersivas. Gareth White observa que as práticas imersivas têm sido exaustivamente adotadas no teatro britânico, usando instalações e ambientes expansivos, que convidam o público a se deslocar e participar. White, 2012. Josephine Mahon, 2013, define essas performances imersivas a partir de uma analogia com o estar submerso em água, de modo que o corpo do espectador seja envolvido na experiência de um ambiente particular que lhe estimula todos os sentidos. Trata-se de uma estética multissensorial na qual o público também é implicado e geralmente demandado a participar. Segundo Mahon, para ser imersivo, o evento deve instaurar um estado de imersão em seu mundo próprio único, criado por meio de um uso habilidoso do espaço, cenografia, som e duração em práticas interdisciplinares ou híbridas. No original, the event must establish a unique and its own worldness, which is created through Dixiero's use of space, scenography, sound, duration within interdisciplinary or hybridized practices. E que se distinga do mundo cotidiano. Acho que eu vou espirrar, peraí, só um minuto. Perdão. Espirro de verão. Continuando, retomando. Segundo Mahon, para ser imersivo, o evento deve instaurar um estado de imersão em seu mundo próprio único, criado por meio de um uso habilidoso do espaço, cenografia, som e duração em práticas interdisciplinares ou híbridas, e que se distinga do mundo cotidiano. Embora a discussão convivial possa ser aplicada a essas práticas, uma vez que deslocamos espectadores e implicam seus corpos, a ênfase no teatro imersivo recai sobre sua relação com esse ambiente particular no qual eles são fisicamente imersos. Desse modo, compreendemos que um trabalho imersivo pode apresentar uma dramaturgia convivial quando houver investimento nessas relações de copresença entre atores e espectadores, enquanto uma dramaturgia convivial pode adotar estratégias imersivas que intensifiquem a percepção do tempo e espaço compartilhados, sem necessariamente investir na construção de um ambiente altamente artificial por meio de luzes e cenografias elaboradas. White é crítico ao próprio emprego do termo imersivo no contexto do teatro britânico, por questionar que tipo de experiência de submersão, de estar dentro, within, inside, do trabalho, é esta a que o espectador teria acesso. Parágrafo. Teatro imersivo, portanto, é um termo convidativo, mas imperfeito para se usar ao descrever os fenômenos que atualmente designa. O teatro imersivo geralmente envolve os membros do público, faz uso de ambientes interiores inteligentemente estruturados e convites engenhosos para que eles explorem, endereça sua presença corporal no ambiente e seus efeitos sobre a criação de sentidos, e os brinca com a sugestão de outras profundidades, a mais possivelmente ao seu alcance. Mas não tem forte pretensão de criar interiores ficcionais ou imaginários de uma maneira diferente do que em arranjos de público mais convencionalmente estruturados. White, 2012. No original, Immersive theatre, then,
is an inviting but faulty term to use to describe the phenomena it currently designates. Immersive theatre often surrounds audience members, makes use of cleverly structured interiors and ingenious invitations for them to explore, addresses their bodily presence in the environment and its effect on sense making, and teases them with the suggestion of further depths just possibly within reach. But it has no strong claim to create an either fictional or imaginative interiors in a way that is different in kind and in more conventionally structured audience arrangements. Contra a excitação de procedimentos e processos que sugeririam o acesso a profundidades ocultas nas quais o espectador poderia submergir, White defende que é a relação entre o ser do espectador e a materialidade da obra presente em qualquer evento teatral que pode ser intensificada nesse tipo de prática artística, não um tipo singular de experiência que desconecte de um mundo exterior para emergir em um mundo interior, como se ambos fossem separados do sujeito da percepção. Imersos em ambientes estamos sempre. Não haveria um mais dentro, pois também não haveria um fora. Interno e externo não se distinguem de maneira absoluta. O corpo se constitui e se transforma em processos de trocas e negociação com o ambiente, que é isso que o envolve e no qual está implicado, de maneira que não se separa completamente o observador do mundo. Ver Greiner, Christine, Corpo ou Pistas para Estudos. Ana Bloom, 2005. O que compreendemos ser possível é a composição de espaços imantados, investindo em estabelecer interconexões e delinear enquadramentos que instaurem a sensação avivada de que os corpos estão no mesmo meio, em contato com a mesma matéria, respirando o mesmo ar, sujeitos às mesmas forças e circunstâncias. Nesse sentido, envolver-se em uma dramaturgia convivial proporciona uma experiência de desestabilização para o espectador, justamente porque transforma o modo como este se relaciona com os corpos em copresença, ao acentuar a dimensão convivial. É como se fizesse desmoronarem as paredes invisíveis que, como telas de proteção imaginárias, historicamente mantiveram o espectador em relativo isolamento no acontecimento cênico. Em outras palavras, com a ilusão de estar seguramente apartado dos demais corpos. Essa desobstrução dos limites construídos entre palco e plateia tem sido praticada já desde os fins dos anos 1960, com distintas intensidades e propósitos. Nas dramaturgias conviviais, ela mira a relação entre os corpos presentes e, destituindo os hábitos de expectação, permite lançar o espectador a uma situação de indeterminação sobre como agir, mais especificamente sobre como agir na relação com os outros. Este lugar de não controle, de não saber, de exercício de alteridade que se abre ante um desconhecido. E, consequentemente, lugar de autorizar-se a agir segundo sua própria singularidade. Mas, ainda, como agir esteticamente nessa relação de convívio, em que a indeterminação propulsiona um salto no escuro para alguma ação criativa? Esse é o território por onde transitam os artistas, mas que frequentemente permanece interdito aos cidadãos cujas vidas se orientaram para outros tipos de ocupações de caráter mais utilitário dentro da lógica capitalista, de alta produtividade e máxima exploração da mão de obra. Se não por desinteresse, a exaustão é um importante fator de afastamento das atividades estéticas criativas que não se convertam em subsistência. Como uma dissidência das práticas performáticas que intencionaram reatar arte e vida na segunda metade do século XX, a abertura ao espectador nas dramaturgias conviviais não os converte em artistas propriamente, mas concede aos que quiserem se engajar um contradispositivo pelo qual possam experienciar no próprio corpo modos de ação sensível extra-cotidianos. Assim, coloca em crise a própria expectação.
Uma crise que não encerra o trabalho particular do espectador, mas o amplia de maneira a instaurar a autorreflexividade no momento em que se depara com a questão: o que devo, posso, desejo fazer aqui em convívio, neste acontecimento cênico? Ficamos por aqui. No próximo vídeo 3.1, compor o convívio. Muito obrigado pela sua audiência. Se vocês gostaram, compartilhem aí com seus amigos de pesquisa, que vocês acham que estão pesquisando o mesmo tema, estão lendo, estudando sobre teatro, ou mesmo iniciando, ou já com experiência, ou com pesquisa avançada, se possa vir a calhar, vir a interessar essa leitura, ou algumas das outras leituras aqui do canal. Agradeço qualquer retorno. Deixe aqui embaixo perguntas, dúvidas, elogios, um pix, se quiserem, questionamentos, para que a gente possa tornar essa interação mais efetiva aqui no campo de perguntas e comentários, logo abaixo aqui no YouTube. Tá bom? Um beijo no seu coração, a gente se vê por aí, paz e bem.